Deus abençoe você, em nome de Jesus. Bem-vinda ao nosso programa Forte e Corajosa. Comigo, Mariana Rossafa. E comigo, Iana, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Em nome de Jesus, é um prazer. E vamos continuar na nossa leitura do Provérbios Isso. 31, mas antes gostaria muito de dar só uma linha do que foi o programa hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas confundem esse padrão da mulher de Provérbios 31 com uma mulher que só trabalha em casa, que só faz serviço manual, trabalha, sem parar. Ela é trabalhadora, Sim. mas também tem que escolher a boa parte. A boa parte é o que faz dessa mulher bem-sucedida, é o que faz dessa mulher cheia do Espírito Santo, com capacidade de cuidar da família, com capacidade de aguentar a carga que é depositada sobre ela. Então, não adianta você ter força física, tomar 50 litros de suco verde. Sim. Nós estamos no suco verde. É. Hoje o seu desafio é tomar um suco É verde. fazer o suco verde, desafio de hoje. Suco verde, na veia aqui, ó. Pra você levantar. Não adianta tomar 50 litros de suco verde, ajuda. Mas não é aquilo que vai resolver o problema. O que resolve o problema é a boa parte. É escolher a boa parte, que é ouvir o Senhor. Que é ter o seu tempo com o Senhor, o seu tempo em casa com o Senhor, o seu tempo na igreja com o Senhor, o seu tempo com seus filhos e com o Senhor. O tempo todo, você vê que os ensinamentos são baseados não só na parte física, mas tem a parte espiritual que é essencial. A mulher de Provérbios 31, este padrão que é lançado sobre nós, nada mais não daria certo e não seria um padrão possível de ser alcançado sem ser cheia do Espírito Santo. Exatamente. Não Esse é o nosso combustível, né? Porque, como ela falou, como a Bissa falou no programa, ser Maria, hoje em dia, o diabo está usando da distração. É o maior desafio das pessoas. Porque ele distrai com o trabalho, ele distrai com tantas coisas. E aí, quando nós vamos ler a mulher de Provérbios 31, aí a gente pode se perguntar assim, mas como é possível? Eu não consigo. Só que aí está o segredo. Qual é o segredo? O segredo é você se deixar se encher da presença de Deus e se esvaziar de você. E isso nós só vamos conseguir fazendo exatamente isso que ela falou. Estando com o Senhor, buscando o Senhor, se relacionando com o Senhor, escolhendo a melhor parte. Senão nós não vamos ter força, senão nós não vamos ter ali o espírito forte, a mente forte, o caráter forte, porque a parte física é mais fácil. Você está ali fortalecido na parte física e resolver as coisas fisicamente. O difícil é você estar ali com o seu espírito forte. Mas isso é possível com a presença do Senhor. Tudo é possível. Isso né? mesmo. E o que você falou é sobre a parte da mente forte. Sim. Porque tem que ter um espírito forte, e só com um espírito forte nossa mente fica forte. E uma mente forte é assim, o que o corpo precisa mesmo. Ela vai, né, conduzir o seu corpo, Isso. conduzir ali a sua casa, conduzir a sua família. Essa mente Isso. forte, esse Conduzir caráter até o humor. forte. Sim. Porque uma mente fraca faz a mulher mudar de humor, porque a mulher já é volátil em algumas coisas. Sim. Ainda mais nesse período de TPM, né? Meu Deus. Principalmente os hormônios da mulher. Sim. Tem nada. Sabe por quê também? Porque se Deus tivesse feito a mulher com os hormônios do homem, ela dominava o mundo. É verdade. Aí não tem como. Não tem como. Aí o negócio ia ficar muito Ia dominar o complicado. mundo. Ia dominar o mundo. Aí a mulherada ia, entendeu? Então, só que. Botar pra quebrar. Nossa, muito. Por isso, como ela é mais volátil em algumas coisas, ela precisa ter a mente forte e o espírito elevado. Isso é assim, imprescindível para que ela tome decisões importantes, para que o cansaço do dia não leve ela a descontar nos outros. Não é que você não possa dizer que ficou cansada, que está cansada. Às vezes trabalhou mais mesmo, e isso é normal, nós somos seres humanos. Agora,
para que você não desconte nas outras pessoas o seu cansaço, a sua frustração, porque alvos muito fáceis de descontarmos são filhos. O marido a gente desconta, Sim, às vezes. sim. Mas o marido a gente tem um limite. Tem um limite, né? Porque, né, é É. homem, né? É Homem, adulto. Agora a adulto. criança é frágil, a criança é, né, inocente. E com aquela ilusão de que eu mando, é meu filho, eu faço o que eu quiser com ele, você desconta nele aquela sua frustração e o cansaço do dia a dia. A bispa uma vez me deu um ensinamento muito importante, que ela me viu chegar muito agitada. Eu entrei no quarto dela muito agitada. E eu falando das meninas, e eu brava com as meninas, e com a Maria e com a Ana, que eram bem menorzinhas. E aí a bispa falou, mas o que tá acontecendo? Aí eu falei, né? Não, bispa, hoje elas estão muito, muito difíceis. Essa fez isso, essa fez aquilo. E eu tô um pouco cansada, porque período de férias, aí você ficava com as crianças e tal, não sei o quê. E eu tenho tal, enfim. Dei uma reclamada. E aí ela falou para mim assim, ó. Primeiro, Deus pode interromper as suas orações só pela forma como você está tratando suas filhas. Olha o perigo disso. A maneira que você trata seus filhos vai depender se a sua oração vai chegar ou não. Porque você pode estar orando, pedindo, clamando, jejuando, buscando e maltratando suas crianças, que não têm culpa do seu cansaço, do seu dia difícil. E depois ela me falou outra coisa. Ela falou assim, e se você não der conta da sua família, das suas filhas, que é a sua primeira igreja, que você tem que dar conta, eu vou tirar você dos trabalhos que você está fazendo. Porque para os trabalhos que eu estava fazendo, eu estava com força, tava com vigor e com paciência. Com as crianças que são minha primeira igreja, eu não estava. E aí ela ainda falou assim, ó, se você tivesse que agora subir no altar e fazer um culto, você ia se recuperar, se organizar e ia fazer. Então, faça isso com as meninas também. Então, aquilo ficou muito marcado porque eu vi que talvez nós estamos nos enganando e para coisas fora, para fazer outras coisas, a gente tem muita força. E, às vezes, para aguentar um dia uma criança que dormiu mal, que não estava legal, que às vezes estava cansada, estava com fome, qualquer coisa do tipo, a gente não tem a paciência que a gente deveria ter. E é aí que a gente perde tudo. Exatamente. Porque a nossa recompensa não está, como ela falou, nos trabalhos que a gente faz muito bem aqui fora, mas sim dentro da nossa casa. E é isso que essa mulher de Provérbios 31, que é a referência que o Senhor deixou para nós, nos ensina. E nós temos que ler não de uma forma de comparação, se comparando com ela, porque aí nós vamos nos afundar. Mas é em uma forma de fé, de crer e de acreditar que sim, que eu posso ser ela, eu posso ter essas atitudes. Mas como eu vou ter essas atitudes? Me enchendo do Senhor, me relacionando com o Senhor. Quanto mais de Deus e menos de nós e mais de Deus, nós teremos essa força, essa capacidade, esse foco. A Bíblia tem falado muito de foco. E é muito fácil hoje em dia nos distrair com o trabalho, nos distrair com o estresse, nos distrair com tantos sentimentos, mas nós devemos escolher a boa parte. E a Maria, ela escolheu a boa parte, que foi ficar ali sentada aos pés do Senhor. E isso na nossa vida é exatamente isso, é escolher ouvir o Senhor, escolher se relacionar com o Senhor, escolher crer na palavra, ser humilde e aceitar a direção que o Senhor tem para nós. E você vê que uma das formas do diabo tirar você do caminho é o excesso de trabalho. Porque então, já que esse povo está prosperando, vamos jogar trabalho neles, entendeu? Para que eles, então, sejam sucumbidos pelo cansaço, pelo excesso de trabalho. Sim, pelo estresse, porque aí vem o estresse, vem... Enfim, você não vai ter mais aquele... Não vai ter o foco, não vai ter... Nem prazer, né? O prazer, exatamente. É isso mesmo. Então, o excesso de trabalho é uma das armas que o diabo usa. E a gente confunde a necessidade. Mas isso é uma frase que a bispa sempre falou para nós. Ganhe menos dinheiro... Sim. Mas cuide mais dos seus filhos. Esteja mais na sua casa, com a sua família. Ganhe menos, então. É verdade. Então, trabalhe menos, mas esteja mais com os seus. Porque se você fracassar na sua primeira igreja,
de nada adianta o resto. Não tem, Uhum. você não vai ter nem prazer de usufruir algumas coisas. Às vezes vai usufruir até sozinha lá na frente, porque aí a gente entende algumas questões, relacionamentos de pai com filho, mãe com filho, que às vezes os filhos não querem conviver com a mãe ou com o pai, porque negligenciaram na parte mais importante da vida deles, que é agora, crescendo, na parte jovem, adolescente. Então, preste atenção nisso, escolha a boa parte. A boa parte é estar aos pés do Senhor, é ouvir a palavra, é buscar mudança, renovo, diferença, um renovo interno e externo, porque Deus tem tantas coisas para nós, Ele tem tantos planos para nós, e a gente está deixando esses planos serem abafados e achatados por trabalho demais, por cansaço demais, por tela demais, por vários desejos, às vezes materiais, que estão ultrapassando o que deveria ser importante. Então, preste atenção nisso, escolha a boa parte e faça escolhas todos os dias. E que a boa parte sempre seja estar aos pés do Senhor e cuidando da sua primeira igreja, que é a sua família. Então, vamos lá. Nós paramos semana passada no 27. Isso. Eu vou ler na minha tradução, a Iana leio. depois lê na dela, porque eu acho até a tradução dela um pouco mais clara do que a minha. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Vou parar aqui, porque eu tenho muitos comentários nisso. Pode Boa. você. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Olha a importância disso. Então, nós falamos do trabalho manual, cuida bem da sua casa, não dá lugar à preguiça. A mulher é aquela que às vezes faz a comida para todo mundo. Aí o pessoal tá comendo, ela senta para comer, aí um filho fala: "Mãe, queria mais isso". Ela para Ela e para, levanta. levanta É e essa. vai lá servir. É isso mesmo. Ela é elogiada porque primeiro ela faz, né? Ela derrama. Por isso que ela é elogiada, né? Ela Isso. sempre está derramando. Exatamente. E você vê que os filhos se levantam e a chamam de abençoada. Não é uma abençoada de uma forma ruim, não. É abençoada. Querendo falar outra coisa, né? Mas é uma abençoada mesmo, né? Querendo trazer outra coisa. Mas eles elogiam ela mediante a todo o esforço que ela deposita na família. A tudo que eles veem, né? Tudo que eles veem. O quanto é importante isso, porque às vezes nós cobramos elogios das pessoas se tem uma coisa, uma forma indigna de se viver. Indigna, humilhante. de se Humilhante. Isso é indigno. Não faça isso, tá bom? Porque se você precisa cobrar um elogio ou pedir um ver. Aí elogio, tem que rever toda a tem um vida. problema sério. A gente tem um problema. Porque isso é indigno. Você fala que me ama. Fala que, né, que eu sou bonita. Sim. Fala que gosta de mim. Escreve um bilhete para mim. Que indigno isso. Não, nós não podemos ser toleradas. Nós temos que ser amadas. É diferente. Então, isso é uma forma indigna de se viver. E os filhos dela se levantam, a chamam de abençoada. O marido elogia ela também, porque eles veem o esforço que ela faz. De nada adianta você falar que faz. Ou você falar o que pode acontecer muitas vezes, jogar na cara de um filho: eu deixei minha vida, eu faço isso por você, eu levanto de madrugada, né? Você é um ingrato e tal, não sei o quê. Não. Ela ganha ela recebe esses elogios sem palavras, né? Mas é com o testemunho dela, com a força dela, a força ali na mente, a força física, né, para cuidar da casa, a força certa, o foco certo. Porque ela faz tudo isso porque ela é revestida de força, ela é revestida de poder. E onde que ela adquire essa força e esse poder para cuidar, administrar toda a casa dela, para receber, né? Olha que coisa linda, né? Ela na tradução dela, os filhos a chamam de abençoada.
Como isso é possível? Como ela consegue? Porque ela tem uma força sobre a vida dela. Ela tem uma capacidade, uma graça que é derramada sobre a vida dela e ela consegue, assim, fazer tudo, fazer com excelência e dar o seu melhor para a sua família. Por isso que ela recebe esse elogio, Isso né? Ela é mesmo. revestida de força. Então, porque esse revestimento de força vem também das palavras. Porque a palavra de afirmação, quando você recebe um elogio, você tem mais gás para fazer as coisas. Aí você gosta É mesmo. verdade. Quando um filho fala, eu gosto dessa comida, aí você quer fazer mais. Quer fazer mais. Quando o marido fala que gosta do prato que você fez, aí você quer fazer de novo. Sim. Isso te traz um revestimento mesmo de força. Agora, se você trabalhou para que essa família te veja dessa forma, de abençoada, o marido elogie você, tal. Se você tem trabalhado para isso, vai chegar. Isso vai acontecer. Agora, já vi casos Tem de mulheres... plantado, né, Mari? Tem Tem plantado. plantado, igual você falou a Ruth, ela tem ali pegado ela tem colhido as suas espigas, né? Isso mesmo. Dia a dia. E às vezes colher espigas não é fácil, não. Não é fácil. E aí você citou nesse exemplo, ali debaixo do sol, o sol a gente sabe ali, a gente tem um sol aqui, que é um sol para cada um de nós. Então, um sol bem forte. Então, você imagina, ficar ali no sol, pegando, colhendo as suas espigas todos os dias, plantando essa semente. Se ainda não chegou, vai chegar. O que não podemos fazer é desistir, né? Ai, não estão reconhecendo meu trabalho. Ai, não estão reconhecendo o que eu estou fazendo. Você está fazendo, primeiro está fazendo para o Senhor. Faça bem como para o Senhor, né? E você será recompensado. A sua família vai reconhecer, você será recompensada por isso. E nem sempre o trabalho que você vai fazer, você vai ser recompensada por tudo. O tempo todo. Ouvir palavras de afirmação o tempo todo. No caso, eu limpei a casa direitinho agora. Cadê? Ele não me elogiou. Calma, isso daí também todo dia você também Sim, ia todo começar dia a você vai- cansar. É. Fala, nossa, tá bom, né, já sei. Ou, eu fiz a comida e ele não falou que tá boa. Mas às vezes a rotina do dia a dia, ele também não vai falar todo dia. Nossa, que delícia. Nossa, que comida e tal, não sei o quê. E a recompensa melhor que a gente tem que esperar, perseguir, é a recompensa de ter uma vida, uma família em paz, né? Uma família em paz, um casamento em paz, um casamento que cresce dia após dia, filhos que estão sendo encaminhados no caminho certo, no temor do Senhor, estão sendo ensinados a palavra. Essas são as recompensas que nós temos que perseguir, porque é isso que vai dar todo o sustento, estruturar a nossa família, o que nós vamos, esse será o nosso legado, né? Então devemos perseguir essa recompensa que vai ser por um legado, não por dias, mas por legado. Por legado. Por aquilo que você tem deixado, a marca que você tem deixado. Então, eu já vivi situações com mulheres em atendimento de trabalhar de uma forma, quando está chegando a época do aniversário, ela trabalha de uma forma para destruir o dia do aniversário. A pessoa não tem nem vontade de falar, de presentear, de fazer qualquer coisa. Aquilo é um gatilho, uma crença maldita de autossabotagem. Eu já vivi situações com mulheres no dia da mulher, do marido não lembrar dela, não falar com ela, não dar presente e tal. Um presente, uma flor, não sei, alguma coisa. Só que ela não trabalhou para cultivar aquilo também. Às vezes ela trabalhou a semana toda e brigou, e reclamou, e pesou a vida de todo mundo. Aí no dia da mulher ela quer uma flor e uma homenagem. Ali, só para ela se confortar com ela mesma, entendeu? Aquilo lá é um conforto para ela. Não foi um plantio que ela fez, né? Mas ela mesma tem que ter a consciência. Não plantei para isso aqui. Eu não plantei, eu me auto-sabotei, né, em situações aqui. Então, preste atenção, qual está sendo o caminho que você está seguindo com a sua família, qual legado você tem deixado para os seus, e a marca, como eles vão se lembrar de você lá na frente. Minha mãe fazia isso, minha mãe fazia aquilo, minha esposa faz isso. Qual vai ser o legado que você vai deixar para os seus? Isso é muito importante. Você quer elogios, trabalhe por eles de uma maneira santa. Não é para fazer para ser elogiada, não. É para marcar a vida deles, para que eles sejam felizes, bem-sucedidos e tal. E sigam o nosso exemplo, né? Exatamente. E essa é a sua recompensa. A sua recompensa é essa. É você ver um filho bem encaminhado, é você ver um marido tranquilo, trabalhando, provendo, ajudando e tal. Essa é a recompensa que você recebe na sua vida. E você
colhe, inclusive, do próprio Deus. Deus, com certeza, escuta as orações de uma mulher que tem esse padrão aqui, da mulher de Provérbios 31, que são orações, assim, muitas vezes regadas a lágrimas, em momentos de dor, lutando por um filho, lutando por um casamento, por um marido e tal. E ele sabe quando aquela mulher está dando tudo dela para organizar aquela família. E não adianta também você falar que dá tudo de você na sua casa, na sua família. Ah, eu fico quieta, eu não falo nada. Não faça isso, porque ninguém aguenta viver com uma planta do lado. A pessoa não tem opinião para nada, ela não tem opinião do que ela gosta. Onde a gente vai comer? Onde você quiser. O que você quiser. O que a gente vai fazer? Ah, e você escolhe. O que você prefere? Não, fala o que você gosta, minha filha. Exatamente. Diga o que você quer. Exatamente. Porque depois você vai reclamar que ele não fez, que ele não falou. Ai, porque aí ele me levou para comentar o lugar e eu não gostava. Você falou para ele que você não gostava? Ai, não, porque eu não queria entrar em confronto. É porque eu quero Aí ser me mulher. mata. É porque eu quero ser uma mulher sábia. Não, quem disse que sabe A é sábia quieta? edifica a sua casa, a tola destrói. A tola destrói, né? Muitas vezes ficando, né? Ficando quieta numa hora que você tem que confrontar, que você tem que falar. Da maneira certa, né? Sendo corajosa. Então, tem esse, né? Não tá certo só isso, não, porque a sábia, ela constrói, né? A tola destrói. Então, A planta destrói também. Exatamente. Que ninguém suporta ver com a planta. Aí você tá lá cuidando das crianças. Eu uma vez fui viajar com o Mu e na nossa mesa da frente do café da manhã tinha uma mulher com um bebezinho e um de 3 anos lá, certamente. O marido dela estava no computador na mesa do café da manhã, assim, ó. E aquela mulher se desdobrando para dar comida para aquele menino e para aquele outro menino. Eram 2 meninos. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, daqui a pouco ela vai reclamar que ele não ajudou ela, mas em nenhum momento eu vi ela parar e pedir para ajuda. ele. Não vi. Aí depois vai reclamar, ele não me ajuda. Você pede ajuda? Ah, mas é a sábia, pede ajuda, é claro, ela é inteligente. Exatamente. Né? Me ajuda nisso aqui, que eu te ajudo naquilo ali. Ela divide o negócio ali. Muitas vezes não vai ser uma divisão certa. Vai sempre ficar um pouco mais para a mulher mesmo. Mas ela pelo menos falou. Ai, porque eu não gosto. Quer ver problema é ganhar presente também. Ai, porque eu não gosto dos presentes que ele me dá. Você fala exatamente. o que você Tem gosta. que falar o que você gosta para ganhar o que você gosta. Isso. Né? Que eu quero ser surpreendida. A sua surpresa pode ser ruim? Pode ser. Bem ruim. Você pode não gostar dessa surpresa. Você pode estar esperando um negócio, pode vir outro negócio e você ficar triste. Então fala, querida, dá sinais. Você não lembra do comercial da Caloi, não? Qual que é mesmo? Você tem minha idade, não tem? Ou você é um pouco mais nova? Um pouco mais nova. Ah, mas já é da época da Caloi. Que o menino deixava um bilhetinho em todo lugar. Não esqueça da minha Caloi. Não esqueça da minha Caloi, na gaveta, no espelho. E abrir a carteira, tava lá, ó. Faz isso, seja inteligente. E fale o que você deseja, porque às vezes ele vai fazer algo que ele acha que para ele tá ótimo. Mas não é o que você gostaria. Aí não pode reclamar também. Não falar, não confrontar, não significa que você está tendo sabedoria. Você não está tendo sabedoria porque você não fala e não confronta. Confrontos são importantes. Você vai ver Jesus confrontando gente. Sim. Você vai ver Jesus confrontar o povo que estava vendendo, fazendo da igreja um lugar de comércio. Você vai ver o confronto do Senhor. Inclusive, assim, desceu o chicote. Ficou bravo. Ficou bravo. Sim. Então, assim, confrontos são precisos, são necessários mesmo. Precisa de um confronto. Não significa que você precisa desequilibrar. Uma coisa é o confronto, outra coisa é o desequilíbrio. O desequilíbrio, a gritaria, os xingamentos, né? Isso não. Não. Isso já é ira, isso já é pecar contra o Senhor. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Mas o confronto, segundo a palavra de Deus, com coragem, isso sim é sabedoria. Dizer o que gosta, dizer o que não gosta. É importante. No relacionamento, na intimidade. Na intimidade, principalmente. Muitas vezes, né, mulheres estão ali sem aquele
aquele prazer, né? Porque E não sem, falam. sem plenitude. Exatamente, sem plenitude. Porque não falam, mas eu não quero falar, que eu não quero chatear, eu não quero. Não, mas tem que ser algo pleno, tem que ser Isso. algo bom para os dois, Para algo os dois. pleno. Isso. Então, para isso tem que falar, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. É seu marido, você tem que ir abertamente e falar, Sim. né, querido? É. É assim, eu gosto assim, eu não gosto assim, né? Isso. Com coragem. Porque a forma mais íntima de contato com uma pessoa é a parte sexual do casal. Essa é a forma mais íntima que um casal pode ter de intimidade. Uhum. Você está na forma mais íntima e você não especifica, não fala o que gosta, o que não gosta, o que incomoda, o que acha desnecessário, o que envergonha. Você precisa conversar e falar, porque senão cada vez mais a parte íntima vai ficando mais escassa, mais difícil. Mais distante, E né? quando fala, corre. Fala, não quero, não Isso, quero. isso mesmo. E também não é só o corpo, né? Mas Não, ali Deus é uma adoração a Deus, então não é estando ali só com o corpo presente. Mas o sexo é mais que isso, é sim, mais do que o corpo presente, sim, muito né? É um mais. momento de intimidade, é um momento de exatamente dessa plenitude do casal. Sim. Então não é só, vai muito além. De troca de. A gente, é uma troca de espírito mesmo. Você troca Isso. espírito naquele momento ali, é uma forma de adorar a Deus. E, claro, precisa ter comunicação, porque às vezes um acha que tá bom, o outro não tá. Eu já perdi as contas de quantas mulheres eu atendi frustradas na vida Nessa área. íntima. Frustradas, porque não falavam. Frustradas, assim, de coisa assim muito grave, sabe? Então, assim. Não viva isso. O Senhor chamou você para ter uma vida plena. Plena com o seu marido, plena na intimidade, plena no casamento. Não é para ser só agradável para um ponto. Tem que ser para o outro também. Quando você casa com alguém, cada um vem com as suas, com a sua linha. Alguns viveram traumas. Algumas mulheres podem ter vivido traumas que dificilmente se perguntar, uma mulher não foi abusada na infância. Isso é um dado horroroso, eu sei. Mas dificilmente uma mulher não vai ter sido abusada, tocada ou qualquer outra coisa. Então, às vezes, tem um bloqueio, tem um fechamento, tem um trauma, tem uma dor. Você sabe quando uma pessoa é abusada na infância, ela não gosta de toque? Quando faz carinho, assim, parece que está machucando. Ela é fechada, né? Ela é Ela é fechada? fechada para toque. Isso você pode levar para o seu casamento também. Uhum. Então, se até hoje, né, isso é um entendimento que eu também tive para minha vida, né? Que aconteceu isso comigo também. E esse você ser fechada, Ah. você não ali não está à vontade, né? Não se sentir à vontade. Então, tudo isso é você primeiro entender, né, que com Jesus, né, que isso não é o que aconteceu lá não é culpa sua. É. Você se libertar e você agora acreditar nessa plenitude que o Senhor tem para sua vida, nesse casamento, nessa relação que o Senhor tem plenitude para nós. E é viver essa plenitude. E é ali, né, com a santidade, né, não ali na intimidade. Você está cada vez mais ali com o seu marido à vontade. A bispa, quando ela tem, né, casais novinhos que se casaram, né, Mari? E a bispa foi ali nos ensinar, nos ensinar, como sempre, né, nos ensinar, para ensinar esses casais. E ela falava que a mulher, ela tem que estar ali entregue, né? Entregue ao seu marido, que a natureza do homem é dominar. E a da mulher é estar ali entregue, é estar à vontade, é estar Isso. feliz, estar entregue. Né? Então, se por algum motivo tem algum bloqueio, tem algo que não te deixa entregue, plena, tem que sim sentar, conversar. Se já orou, já, né, creu na libertação, então senta com seu esposo, né, e mostra ali tudo aquilo que você tem, né, limpo diante da palavra de Deus, aquilo que você tem vontade ou aquilo que você não Isso. gosta, para alinhar isso, né? Às vezes até com a presença de um pastor, porque isso a gente passa Exatamente. por vários atendimentos nessa linha, para ajudar, porque às vezes a pessoa não está conseguindo ajudar. Às vezes a mulher tem um bloqueio, Não tem coragem, às vezes, de falar, né? não consegue falar, está com vergonha,
Então, vá pedir ajuda a uma liderança espiritual sua, para que ela possa ajudar você, porque o abuso na infância, para mulheres, inclusive, porque homens passam por abusos e muitos. Agora, o grande alvo talvez seja as meninas, as mulheres, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas crianças. Sim. E esse abuso vai causar bloqueios nela gigantescos. Eu descobri, inclusive, dessa questão do toque, que quando tocava em mim, parecia que doía. Olha só. Era um incômodo, não queria carinho, não faz carinho em mim, não, que eu não gosto. Ou que ficasse me prendendo, assim, sabe? Às vezes me abraçar e me segurar muito, me prender, não gosto. É algo que teve ali na infância, Exatamente, né? um Que criou bloqueio. um bloqueio emocional. E aí isso vai trazendo um problema, porque o Murilo, uma das linguagens de amor do Murilo é toque. E aí ele tentava tocar, fazer um carinho e eu não gostava. Eu não gosto que me toca. Então, aí você tem que tratar com Deus, pedir para o Senhor ir limpando e curando aquilo, curar aquilo de dentro para fora, para que você viva uma vida plena no seu casamento, no seu relacionamento. É para ser abençoado. E quanto mais os anos passarem, mais intimidade e mais Isso. tranquilidade Isso você tem mesmo. para estar com aquele marido, naquele momento de vocês, na intimidade de vocês. Então, cuidado também para não deixar passar o tempo e ficar 1, 2 semanas e meia, 3, sem ter nenhum tipo de relacionamento com seu marido, que isso vai dar ruim também. Não vai ser bom. Exatamente. Aí também entra a parte da brecha que a gente dá. Outro problema, porque aí é a brecha que nós abrimos para o diabo e isso vai entrar. Vai Sim. entrar brigas, vai entrar a Peninas. frieza. Exatamente. Brigas, peninas tem no caminho. Sim. Peninas bonitas. Peninas bonitas com perfume cheiroso. Não que cheira aí. Não, Eu sem não cheirar esqueço do esterco. Bom perfume. bom perfume. Um Esse bom perfume que eu vou dar pra perfume. Iana. Não, né? esterco. Não, né? Não, te dá um bom. Um bom perfume. Agora, a penina aparece diante de você. Sim. Você não, do seu marido, Do que o seu diabo marido. prepara para colocá-la bem na frente dele. Aí a penina é simpática, educada, Atenciosa. bonita, mão feita, mão bonita, né? Também a penina vive para aquilo às vezes, né? O propósito, né? Da penina errado. é aquele. Olha só, né? Isso aí tem que mexer com a gente, tem que nos levantar. Eu creio que é esse momento do renovo do Senhor. Ele tem um renovo para cada uma de nós. Porque como, né, voltamos a falar da distração. O trabalho é uma distração. Às vezes a forma que nós estamos é uma forma que o diabo usa para nos enfraquecer dia após dia. E se a gente não se levantar, não reagir, nós vamos sucumbindo, se acostumando com isso e sucumbindo a esse padrão, que não é o padrão que o Senhor tem para nós, porque o padrão que o Senhor tem para nós é plenitude. Então, mulheres, assim como nós estamos aqui, não somos perfeitas, tem dias, né, que ali precisamos de uma força a mais para se arrumar, para se organizar. Não acordamos assim, né? Eu acordo. Você Nasci acorda? assim, nasci assim, ó. Amém. Eu levanto assim, ó. Entendeu? Eu não. Eu preciso de uma, né? Preciso ali, né, de uma força. Então, Um café. um café, isso. Mas é momento desse renovo para cada uma de nós. Então, se você está com problemas na sua imagem, se levanta, não é tarde demais. Dá tempo. Não é tarde, dá para reverter. Não é tarde demais. O problema é a gente ficar parada. Se a gente ficar parada, nada vai sair do lugar. Nada vai mudar, como a bispa fala, se nada mudar, nada mudará. Então, se a gente não mudar, as coisas não vão mudar. E não é começando mudando, então agora eu vou mudar de 0 a 100. Não, você vai começando ali pelo que você já sabe. Então, você sabe que você tem que mudar a sua alimentação, comer alimentos saudáveis, tirar esses alimentos que inflamam o nosso corpo, inflama Salgadinho. ali, doce, salgadinho. Parma. Parma, tô triste. Tô triste com Parma. Ela tem, né? Não posso comer mais pode Parma. comer. Então, o doce. Eu não tô comendo mais. O doce não faz de verdade. O doce inflama a gente.
inflama, nos deixa inchadas, nos deixa barriguda, nos deixa com a cara de bolacha. E aí depois a gente fica com aquele humor que não vem do céu, mas vem das profundezas Do do inferno. inferno. Aquele humor, e a gente descarrega esse humor na nossa família, descarrega esse humor em todo mundo que tá com a gente, porque a gente não tá bem, não tá se sentindo bem. Então é momento desse renovo, é momento de você parar e se valorizar. Aqui no início, Deus nos compara, nós somos mais Como valiosas joias, do né? que os rubis. E por que que a gente fica, se Deus fala que nós somos mais valiosas do que rubis, muitas vezes nós nos comparamos, ficamos aceitando as misérias, as mentiras do diabo. Uhum. Você não vai, tá tarde demais, você não vai conseguir mudar, você já tá muito feia, já passou muito tempo para você. Não, isso é mentira. Então é tempo desse renovo. Então, né, se levanta, muda ali o que você sabe, que você já sabe que tem que mudar, seus hábitos, come saudável, vai fazer um corte no seu cabelo, às vezes está precisando desse renovo, né? Renovo na tesoura. Exatamente, fazer um corte no cabelo. Então, é tempo desse renovo que o Senhor tem para nós, para viver essa plenitude, para viver esse vinho novo que Ele tem para nós. Na verdade, né? então, sabe o que a gente tinha que fazer? Com elas, o que a bispa fez conosco, quando estava aqui. Sim. Então, quando a bispa chegou aqui, e a gente vive num clima muito quente, aqui o sol, Sim. já falei para você, o nível do sol aqui. Então, ocupado com tantas coisas, fazendo muitas coisas, principalmente lá fora, ia para lá, ia para cá, e saía, andava debaixo de sol e tal, não sei o quê. Tem um filtro no rosto e tal, mas ok. Mas algumas coisas foram sendo deixadas. Sim. Então, aqui, para você entender o nível do sol, até o cabelo tá avermelhado, fica meio avermelhado, de queimadura do sol mesmo, só para você entender. Então, quando ela chegou, ela nos pegou mais ou menos nesse estado assim, sabe? Ó, vocês precisam renovar isso aí tudo. Renovem. Mariana tira o Parma e os salgadinhos. E a Mariana, né? Doeu minha alma. É mais essa parte e o sol. Agora é realmente essa, né? Se levantar, né? Não aceitar esse né, padrão e organizar a padrão. saúde também. Organizar a saúde, exatamente. Porque isso daí vai caminhar para um lado muito ruim. Então, ela deu todas as orientações. É por isso que a gente está falando. É tempo de um renovo, de uma renovação. Então, vai renovar seu cabelo, faz um corte de cabelo, vai fazer uma outra linha, vê o que é bom para você, o que não é, a roupa que funciona, o que não funciona. Falou, né, o que você já está querendo dentro de você, mas ainda não foi tomar atitude. Olha, Ana, quase que eu dou uma igual você, ó. Olha só. Microfone. Quase. Meu Deus, foi livramento. Segurei. Glória a Deus. Então, assim, Jonas desaparece aqui em 1 minuto. Um segundo aqui, ó, para falar do microfone. Ó, o microfone. Então, nossa. Então, um renovo. Eu já sentia que eu precisava de uma mudança. Aí ela sabia, inclusive, na época da inauguração, que eu queria cortar. Queria dar um cortão no cabelo. Não sei, preciso. viu? Precisava renovar. Eu acho que eu preciso. Mas aí o Murilo, com esse cabelo, é um negócio assim impressionante. Porém, agora eu tenho o aval da mamãe Águia, então agora eu vou. Vai com tudo. Entendeu? Nós vamos com tudo. E o renovo na alimentação, porque às vezes o que tá te deixando cansada, mal-humorada, estressada é comida. A comida te estressa. E o diabo rouba através da comida. Isso. Porque aí você come, no momento é prazeroso. É como assim, eu vou dar uma relaxada, uma recompensa, né? Eu vou dar uma relaxada, trabalhei muito, eu vou dar uma relaxada, eu vou comer. Só que depois isso, dentro de nós ali, afeta o nosso corpo e afeta também a nossa saúde mental. Traz um remorso, né? Porque, puxa vida, perdi de novo pra rosquinha. A rosquinha me venceu. Exatamente. O bolo me venceu. O sorvete me venceu. Esse salgadinho me venceu. Eles conversam. Eu abri o armário ontem, um monte de salgadinho, eu pensei, eu tô te ouvindo, mas não tô. Eu sou blindada de você, entendeu? Então, vem, assim, Mariana, vem, Mariana. Vem em mim. Vem, querida, vem, querida. Vem em mim que eu tô te esperando. Tô te esperando, olha aqui. Fuja da aparência do mal. Suma, tira aquilo de frente de você. Isso, faça suco verde. Suco verde. Né? A bispa ensinou esse suco verde, ela falou... Faça, ele é um suco detox, né, ele vai assim fazer um limpa no seu estômago, no seu organismo, tirar todas essas inflamações, né, Isso. causadas por esses alimentos ruins. Até as roupas
Tira a roupa velha. Você tá aí com uma camiseta surrada, uma calça manchada, uma Nossa, meia isso com é verdade. furo, né? Uma roupa íntima Isso é. esgarçada, né? Um sutiã que saiu ferro, e você tá só você tá- com um ferro e o outro não. Pelo amor de Deus, acabou pra você isso. Você não vai mais viver isso. O sapato sem saltinho que a gente falou, aqui tem carpete, mas no Brasil não tem não. Você anda, todo mundo sabe que você chegou Que tá só no prego. e que você não tem um salto Exatamente. ainda. E isso é como ela falou de recebê-lo, de É. buscar elogios, de você querer pedir elogios é uma forma indigna de viver. Uhum. A mesma forma você aceitar viver assim com a camiseta rasgada, com assim as coisas nessas condições, É. porque vai atrair cada vez esse espírito de não merecimento, esse espírito de sempre viver aquilo, Isso. de não viver o melhor. Você vai estar, né, está ali, então é um espírito. Então é hora mesmo de, né, de se levantar, de possuir esse novo espírito. Deus tem um novo espírito Um para nós. renovo para Ele nós. nos ungiu para levar boas novas. Ele nos chamou, nos escolheu, né? Então ele tem esse renovo para cada uma de nós, né? Ele tem coisas muito especiais, coisas grandes. A bispa tem falado que ela sente que esse é um tempo de coisas muito especiais, né? Uhum. Então nós não podemos perder esse mover do Senhor e é para todos nós, é para o povo de Deus, é para aqueles É. que creem no Senhor. E não podemos perder esse portal, mas para entrar nesse portal nós precisamos agora, hoje, nos alinhar. E aí até no dia que ela foi embora, né, a gente achou que ia comer alguma coisa gostosa, né, diferente. Então ela falou: "Não, mas o dia é rolou. hoje. A gente tem que começar hoje." Hoje. Exatamente. Não é amanhã, não. É hoje. Então, entendeu? E renovar tudo em você. Então, essa mudança, isso vai fazer bem para você fisicamente, de forma interna e com o seu relacionamento com as pessoas. Você vai se relacionar com muito mais segurança. Então, não adianta, eu quero um elogio, mas eu me visto da pior forma possível, né? Eu uso xadrez com bolinha, o sapato que tá uma calamidade. Não, acabou. É um renovo. Vai no seu guarda-roupa, tira o que não, o velho. Ontem ainda eu preguei sobre isso, falei, ó, quando Esther foi para ser rainha, ela precisou passar por 6 meses de purificação. Você imagina a gente, então, que não tem 7 criadas para cuidar? 6 meses de purificação, daquele cuidado, para que ela fosse digna da posição de rainha. Então, você quer uma posição de rainha? Ai, quero. Mas se veste como uma pessoa assim que trabalhou o dia todo e não se preocupou com nada, não deu uma organizada, nada. Mas quer uma posição de rainha. Isso implica em tudo, não só na forma de vestir, mas na forma de falar. Você não pode mais falar do mesmo jeito. Tem que evoluir, tudo tem que evoluir. Você não pode ter mais as mesmas expressões, os mesmos hábitos. Não tem pessoas que você conversa, ela fala a mesma piada, ela tem sempre as mesmas expressões. Aquele tio que no Natal ele sempre fala: é pra ver ou pra comer? É pro senhor ir embora, vai embora, senhor. Pelo amor de Deus. Que coisa, é pro né? senhor voltar Aí pra sua casa. você fala: não evolui, Não evolui. não sai do lugar. É pra ver ou pra Isso. comer? Você Isso. nunca assim vai, né? Sempre a mesma pessoa não saiu do lugar, não evoluiu. Então, assim, preste atenção nisso, porque você precisa desse renovo interno para que e depois aquele externo também. Quer uma posição maior, uma posição de rainha, uma posição de quer ser digna e ser chamada de abençoada, né? O marido elogiar você na porta da cidade, ficar lá, olha minha esposa aqui e tal, não sei o quê. Precisa então estar à altura daquilo, né? E não ficar, ele tem que me amar do jeito que eu sou. Às vezes nem você se ama do jeito que você é. Exatamente. Duvido que você Nem se você ame tá com o cabelo arrepiado, sem maquiagem, aquela coisa assim que Sim. você fala, nossa, eu me amo, como eu sou bonita. Acima do peso. Isso. Nossa, eu tô me amando, tô me achando. Olha que bonita que eu sou. Nem É você. interessante que até as pessoas da mídia que pregavam sobre estar acima do peso, a obesidade não é uma doença, tal, não sei o que, não sei o quê. Agora eles estão Estão se cuidando, tão se fazendo bariátrica, cuidando, correndo, sim. entendeu? Mudaram, né, o seu contexto sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, você Que não, era às mentira, vezes não tá... na verdade. Uma Aquilo não mentira, na era. verdade, aquilo É uma mentira. era tentando convencer as pessoas e a si mesmo. Ó, isso Isso. aqui é bom, viu? Faz que isso é muito bom. E aí ficava tentando convencer os outros e a própria Vivia pessoa. uma mentira, né? É uma mentira. Então, tá ruim,
Não gosta, faz tempo que tá querendo mudar a cor do cabelo. Vá, minha filha. Não vai fazer uma bobagem. Quero um ruivo, que ruivo é bonito. Às vezes ruivo não dá pra você. Quero um loiro, que coisa linda. Loiro às vezes não dá pra você. Eu já fui loira. Nunca mais você. Já entendi verdade. o meu tom, entendeu? Ai, quero passar um esmalte laranja. Às vezes não é pra você. Tá na moda verde, limão, o Às esmalte. vezes não é pra A você. moda, às vezes, então, vai na sua moda, naquilo que dá pra Exatamente. você, entendeu? Tá na moda, calça curta e cós baixo, que eu acho que não Nossa. deveria voltar nunca o cós Nossa, baixo. não deveria. Entendeu? Às vezes não é pra você. Você tem que saber o que é pra você. Ali, o que vai ficar bem, o que não vai ficar bem pra mim, né? Não ficar inventando ou indo, porque a moda, não teve a moda daqueles batons vinho escuro, bem escuro, assim, né? Roxo. Roxo. Eu lembro que um dia eu passei um batom bem roxo e eu achei que eu estava arrasando. Pois é. Diante de Deus. Achei que eu estava, assim, arrasando né? E passei em frente o Anderson, né? Passei em frente ele. Ele olhou, assim, pra mim, com batom roxo. E pensou, o que Ele eu fiz da pensou, minha eu não vou vida? casar, porque a gente ainda não era casado. Aí, só que a gente tá naquele processo de orar, né? Aí eu passei em frente, aí eu acho que ele pensou, não vou casar. Não, vou falar hoje, Cabi, não quero mais, não. Vou falar hoje. Vou Não, falar com a essa bispa, não moda dá que veio mais. de Penápolis aqui precisa É, evoluir. e eu achei que eu tava, de verdade, achei que eu tava arrasando. Depois que eu me olhei, que era roxo, era quase assim um roxo muito forte. Muito. Eu falei, Uva, não, quase um uva. Eu falei, não, isso aqui realmente não dá pra mim. Às vezes não é pra gente, entendeu? É. Quero boca maior, aí passo o lápis aqui pra boca ficar Vai maior. ficar a boca do palhaço. Não faz isso, não faz. Às vezes não é pra você, Batom não é pra vermelho mim. aqui. Não. Passa Não é. batom vermelho até o Passa. queixo. Pra aumentar a boca. Não aumenta. Não é bom. Você vai ficar com a boca do Coringa. Eu lembro, pastora ficar. Iana, ó a Thaísa falando, ela lembra do seu batom É, luva. Thaísa, Ela lembra? Tinha que ter tirado uma Verdade. foto por vocês aqui, Meu ó. Deus, achei que eu tava arrasando, tá? Entendeu? Mas eu também já fiz as minhas. É. Então, assim, ainda faço. Que a Bissa A gente falou, tá não aprendendo- inventa a- moda, Mariana. Vai no que você sabe, Isso. entendeu? Eu te vejo, Mariana, isso. Não me inventa moda. Então, se você acha que ela não tá vendo, ela tá vendo. É. E ela não inventa a moda, não vai naquilo que você, né, às vezes pensa que é pra você, mas não é pra você. Muda isso. Vamos mudar esse contexto de que tá na moda, então é pra mim também. A moda é aquilo que te cai bem. Aquilo que você se sente à Confortável. vontade, bonita, né? E à Confortável. vontade. Então, assim, essa é a moda. É o que te cai bem, é o que cai bem pro seu corpo. Cada um tem um tipo de corpo, então tem que ter um tipo de roupa. Então, assim, isso é o que te cai bem. Faça uma mudança agora, geral, na sua vida. Começar pelo que você está comendo. Estão pedindo a receita do suco verde da Bispa. Você lembra de cor certinho? Eu lembro. Vamos lá, pode passar agora ou Vai, depois? passa. Ela ensinou, nós vamos fazer assim, é com a água, né? Água. Água. Aí você vai pegar, você tem que comprar esses itens. Se você não tem, então você vai no mercado, depois que o programa terminar, ou depois que você almoçar, você vai comprar. Couve, a folha de couve, 1 pé, 2 pés de couve. Vai comprar maçã. Pode ser, o ideal é a maçã verde, mas se você não encontrar, pode ser a outra maçã. Gengibre, limão. Gengibre, limão. E abacaxi. E abacaxi, isso. Aí você vai colocar lá a água, vai colocar umas duas folhas de couve grandes. Aí você pode colocar meia maçã. E aí você pode colocar uma fatia de abacaxi, porque o abacaxi, ele é mais docinho, mais calórico, né? Então você não pode colocar 2 fatias para ele ficar docinho, mas a intenção é sempre deixar prevalecer o gengibre e o limão, porque o gengibre ele acelera o metabolismo e o limão é aquele que também que faz toda essa limpeza, né? Isso. Então umas 2 folhas de couve, uma fatia de abacaxi, metade da maçã. E aí você pode colocar o gengibre o gengibre é um pedaço. Uma quantidade de Não gengibre. tem uma que você quantidade. gosta. O tanto que você gosta. Eu Isso. gosto do Mais gengibre forte. mais forte pra Mais mim. Pra eu não forte. sentir o gosto do resto. Eu também gosto. Eu jogo muito gengibre. E Então, aí- pronto. Aí você joga um pedaço de gengibre a seu gosto, né? E o limão também. Eu Ao coloco seu gosto. 2 limões, né? Ao seu gosto também. Isso. Pronto, facinho. Bateu, Bateu, mandou. coou,
coa, Isso. que ele vira uma Coa, massa. Não vai dar. Não toma sem coar. Não, eu vou tomar Não, sem não. coar, que é mais... É mais fibras, é mais coisa. Não faz Mas isso. se porque você vai virar... conseguir, Não, Deus se vai te você- ajudar, né? É, Agora, realmente é difícil. vira um bolo na Um sua bolo, boca. uma massa. Uma massa. E você vai mastigar, que ele parece que você tá Não mastigando dá. mato. Não, Então, é não capim, dá. você tá comendo capim. Tá comendo capim. Então, assim, fácil, Deixa bem simples, geladinho. bate ali no café da manhã, toma no café da Isso, manhã. toma à tarde, Ou à depois do noite, não quer almoço. jantar, bate um suco verde ali e tal, Sim. não sei o que, vai te ajudar Às vezes bastante. tem vontade de comer à tarde, comer um doce, bate esse suco à tarde, vai tomando ele. Ele Uhum. ajuda bastante na saciedade, na vontade de comer doce. Vai ajudar bastante. Você vai ver A diferença, uma uma desinflamação mesmo. desinflamação. Você Vai ajudar sente, bastante. né, Então, no seu corpo. tempo de renovo. É tempo de tudo novo. Uhum. Deus tem posições maiores para nós e para isso nós precisamos nos colocar à altura daquela posição. Então, eu tenho uma posição maior, eu preciso me portar, né, como aquela posição exige. Quer sentar na mesa do rei, precisa então se portar do jeito que a mesa do rei exige. Porque certamente Esther não ficou só purificando, deve ter aprendido a comer, a se portar na mesa, jantar. Ela não podia comer do jeito que ela aprendeu, agora ela tinha que comer como uma Sim. rainha. Ela não podia mais sentar e se comunicar com os outros como ela se comunicava, agora ela tinha que se comunicar como uma rainha. Uhum. Então, há coisas e coisas que você pode fazer, ou que você já sabe que não tem que fazer. Há programas que não é para você. É só esse programa que é para todo mundo. Agora, há programas que não são para você, há músicas que não são para você, há séries que não são para você, expressões que não são mais para você, há pessoas que não são mais para você. Às vezes há pessoas que o Senhor falou assim, ó, chega, sai, fuja, vai embora. Isso daí não te faz bem, isso daí tá te matando, tá te minguando. Você vive com uma pessoa negativa, você fica negativo igual ela. Uhum. Então, Homem afia homem, né? homem afia homem. Tempo de renovo. Viva o renovo do Senhor para você. Coisas novas não são só coisas materiais, é a gente também. Nosso interior também muda. Uhum. Então passe por um renovo, vá em busca daquilo que faz parte de você e que combina com você, que vai ficar bem melhor. Em nome de Jesus, você vai ficar mais confiante para lidar com as pessoas, para tirar uma foto. Se você ainda é a pessoa que foge da foto, a gente já sabe. Uhum. Eu Tem um conheci uma problema. pessoa que nunca tirava foto. Toda vez que ia tentar tirar foto, ela brigava, ficava brava, saía de perto, porque ela estava sempre acima do peso e ela odiava fotos. Então, se você está fugindo de fotos, tem algum problema aí. Ou se a gente tira uma foto e a pessoa fica toda hora, não tá boa. Né? Só ela não tá Ela boa. tá procurando que Isso. emagreça a foto. Isso, não tem como. Aí tem não dá, né? Aí vai ter que fazer. Eu um dia pedi pra uma cabeleireira, né? Isso. Faz um corte. Vamos fazer um corte que afina o rosto. Pra Zelita, dona Zelita. Ai, meu Aí Deus. ela, pastora, não tem como não afinar o rosto. Mas tem como, a gente dá. É pra cortar Dá o teu rosto ou o cabelo? Eu brinquei. Vamos dar uma afinadinha assim, ó. Uma deixar um- alongada, uma afinada. Ela falou: pastora, o rosto não tem como. Mas a gente mesmo. pode dar uma A elegância, sinceridade né? é ótima. A gente tem Ai, que ser meu sincero. Deus. Eu falei assim: sim, eu sei. A culpa é minha mesmo. a Faz um responsabilidade é corte que me minha. emagreça. Isso. Aí ela vai falar assim: corta o doce, o salgadinho, o embutido, o Isso. parma. Aí depois a gente corta Parma, o tô cabelo, triste. então. Então, assim, corta isso aí que emagrece. Então, vai pedir uma roupa que me emagreça e tal. Tem as que disfarçam emagrecer, não vai. Não vai dar uma disfarçadinha, mas não vai emagrecer. Então, você não tem que viver essas situações aí. Então, não faz isso, não. A gente ri, a gente brinca e tal, mas a gente sabe que isso é um problema muito sério, Sim. porque é difícil você tirar aquilo que você tem vontade de comer, Muito difícil. aquilo que te traz um consolo até, Sim. né? Que você, né? Muito Ai, tô difícil. cansado, só queria comer Só queria comer um chocolate docinho, e tal. só queria comer algo gostoso. Um quadradinho vai, mas É. aí o controle não. Exatamente. Aí come a barra todo, o pote todo e tal. Isso é um problema. E aí não vai ter fim. Então, se a gente não, né, se levantar e acreditar nessa mudança, nesse renovo do Senhor e cooperar com o Senhor, né, se não acontecer isso, nós não vamos conseguir, né? Não. Isso é um renovo que agora que está acontecendo, creio, né, assim como aconteceu
conosco está acontecendo na mente. Primeiro tem que acontecer aqui na nossa mente esse renovo. Enquanto a gente fala, você já tem que se ver bebendo suco verde, você já tem que se ver fazendo ali a mudança que você quer, você já tem que se ver dessa forma, né? Como ela começou falando, né? Você já tem que se ver sobre estar no escolher a melhor parte. Isso. Então é já você se ver já estando ali com o Senhor, né? Cuidando do seu relacionamento com o Senhor para que você tenha a força para lidar com tudo, né? Administrar tudo que está em Isso. suas mãos. Porque você não é mais criança também de ficar aí, eu não gosto de suco verde. Eu não gosto disso, eu gosto disso. Você não é mais criança. Tem que saber o que faz bem para você e o que não faz. O que funciona e o que não funciona. Então, assim, você tem que saber a dor que você quer passar. Exatamente. Há dores que você pode escolher. Inclusive, uma pessoa falou aqui para mim que isso é um problema interno. O peso é um problema interno, mas com certeza. Toda pessoa que está acima do peso começa dentro dela. Sim. É interno mesmo. É um sentimento, um trauma não colocado para fora, não vencido. É usar a comida como consolo. A comida é o melhor amigo dela. Então, a comida como consolo. Eu mereço. O eu mereço. É o campeão, né? É perigoso demais. perigoso. Eu mereço, vai. Eu trabalhei o dia inteiro, agora eu mereço comer 5 rosquinhas, 2 barras de Um chocolate pote de sorvete e uma pizza. e uma pizza. Eu mereço, entendeu? Não merece, nem seu corpo merece. Sim. Então, faça aquilo que agrade. E o que a Iana falou também no começo. Não é radical, não, tá? Não é algo assim, agora não vou comer mais nada. Né? Jejum... E não vou comer nada. Só suco verde, não sei o que, sei lá. Você não vai aguentar, você vai ficar estressado, ninguém vai te aguentar também. Isso. Nem você vai se aguentar. Faz isso não. Gradativo, devagar, tirando as coisas que tem que tirar. Consciente, Consciente. Né? Consciente, dia após dia. Tendo a consciência que você pode vencer dia após dia. Isso. Sem se roubar de si. Né? Sem você se auto-sabotar. Mas você acreditar que dia após dia é possível. Então, é possível sim você se equilibrar, é possível você fazer tudo com consciência e com equilíbrio. Exatamente. Então, faça isso, haja esse renovo. A gente ia ler até o 31, não vamos conseguir, porque a gente vai desembestando a falar. A mulher, né? Aí vai falando. Aí falamos do suco verde, agora nós vamos fazer o grupo do suco verde. Isso. Entendeu? Depois a gente quer saber, né? Todo Semana que mundo vem, vai nós- tomar. Isso. Então, o seu desafio de hoje Já é adquira, quem não tem, né, tomar os seu suco ingredientes verde. do suco verde, Isso. né? Tem uma que falou assim, então, pastora, que falou pro marido, né? Eu não... Fala a receita de suco verde. Aí eu falei. Aí ela falou assim, pastora, o que precisa primeiro para ter o suco verde? Eu falei, os ingredientes. Aí ela falou, não, pastora, o liquidificador. Porque o marido ainda não tinha comprado o liquidificador para ela. Então, se você não tem, vai em busca do liquidificador. Exatamente. Então, Então, isso, né? É como falar que vai lavar o cabelo, tem que molhar o cabelo, né? Lavar o cabelo, o que você fazer? Molhar o cabelo, passar o shampoo, né? Isso. Então, assim, um liquidificador. Igual para fazer o suco. Se você vai fazer o suco, você precisa do quê? Água. Não vai ser com leite, né? Não vai ser com, Nossa, aí com vai ser. água. Nossa, verde de leite é realmente. Ai, sim. Aí vai ser difícil. Então, seu desafio hoje é Fazer o suco verde. suco verde. Uma saúde de dentro para fora. Isso. Não faz essa cara, não, Tamires. Você vai tomar. Em nome de Isso. Vou te Jesus. ensinar a fazer o suco verde. Isso, entendeu? Então, vive esse renovo do Senhor. Ele tem um renovo. E para que você seja chamada de abençoada e elogiada por esse marido, por esses filhos, que eu sei que você gosta, eu sei que você quer. Não fica com orgulho de, não precisa, não. Precisa sim, você gosta sim, todo mundo gosta. Todo mundo que fala que não precisa, que não quer ser amado, ou que não sei o que lá, quer ser mentira, amado, precisa e gosta. Então, assim, para que isso aconteça na sua vida, ter condições para você, porque a palavra diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, não é? Então, vai se amar também. Se ama cuidando de você, fazendo o que precisa, mudando no que precisa, para que você consiga transmitir amor através de você e pelas suas mudanças também. Em nome de Jesus. Então, finalizando o nosso programa Forte e Corajosa, eu espero você semana que vem com mais receitas
fitness. saudáveis. Eu tenho uma criança aqui que ela fala Pode que ela é mandar. finites. Finity. Então, mais receitas finites para você, de mudança. Sim. E, claro, primeiro escolher a boa parte. Sim. Que é ouvir a palavra, que é buscar o Senhor e buscar essa força do Espírito Santo. Porque se você diz que você não consegue, falta o Espírito Santo aí. Isso Porque mesmo. com o Senhor nós conseguimos qualquer coisa. Isso mesmo. Amém? Amém. Foi um prazer servir vocês mais uma vez, estarmos aqui juntas mais uma vez. E semana que vem estamos de volta com mais, mais palavras. Espírito, Isso, né? como o Isaac com pão, café e palavra. pão, café, palavra. Isso. Não, agora a gente vai mudar. Não é pão, café e palavra. Não. Agora vai ser palavra, Suco verde e café. É, E o café não pode faltar. o café Então, é bom. Suco verde, café e palavra. Entendeu? Para você, com mais palavra, primeiramente, Sim. e direções do próprio Deus, em nome de Jesus. Então, Amém. que Deus abençoe. Foi um prazer servi-las. Amém. Deus abençoe a todas. Foi um prazer estar aqui. Creia nesse renovo que o Senhor tem para você. E se levante hoje, no dia que se chama hoje. Que o Senhor nos levantou para sermos mais do que vencedoras em todas as coisas. Amém. Deus abençoe.